te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és santo, Senhor. Aleluias, aleluias. Oh, nós te adoramos. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus, obrigado por tudo. Minha vida, meu coração pertence a ti. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo, para todo sempre. Diga amém e aplauda a Jesus. Vamos lá, irmãos. Todos receberam o curso Fé? Alguém ficou faltando aí, gente? Pastor, eu não peguei. Essa aqui, ó. Esse é o encarte do curso Fé. O encarte. Todos pegaram? Todos. Vamos lá. Tem aqui uma palavra do missionário para nós. Uma saudação. Um dos assuntos mais sérios é a realidade espiritual. Existe um mundo diferente do material, o mundo espiritual. Nele há duas forças que agem, o bem e o mal. Nesta lição, vamos aprender a origem do ser que é o responsável por todos os sofrimentos e calamidades que existem no nosso mundo. É ele que faz com que milhares de pessoas vivam como se fossem bestas feras, roubando do próximo, mentindo, traindo, estuprando crianças indefesos. Veremos o que deu entrada no nosso planeta a este ser tão vil e desprezível que, desde que aqui chegou, tem espalhado o ódio entre as pessoas e feito todo tipo de pesadelo tornar-se realidade. No entanto, veremos também que ele hoje é derrotado e não nos pode mais oprimir. Foi o Senhor Jesus quem o derrotou e ele fez isso por nós. Somos de tal maneira privilegiados que a vitória de Cristo foi lançada à nossa conta, como se nós a tivéssemos realizado. O que fazer quando o diabo nos ataca? É um dos tópicos desta lição. É preciso saber que nenhuma ação do diabo deve ser tolerada. A nossa redenção é um fato verdadeiro e glorioso. Estudaremos uma advertência bíblica sobre procedimentos que devemos adotar para não dar chance ao maligno e atacar-nos e como viver a nossa redenção. Aprenda a sua real posição diante de todas as coisas. Passe a ser um vencedor, assuma os seus direitos em Cristo e desfrute da vida abundante que foi trazida pelo Senhor Jesus. Vamos lá. Curso Fé, lição 6, a derrota de Satanás. Apesar de muita gente não acreditar na existência do diabo, nós sabemos que ele é o quê? E atuante. Basta olhar as páginas dos jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação para conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é o causador de todos esses males que vemos por todas as partes? Se ele não é real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos enganaram quando afirmaram categoricamente a sua existência. Considerá-lo lenda ou figura de retórica é fazer-lhe um grande bem, pois lhe permite ficar livre para continuar suas funestas ações. Então, irmãos, desprezar até mesmo, quero saber, diabo não existe, é um ser folclórico, não é. Não é mito, não é lenda, ele é real. Só que ele não é aquilo, vamos dizer assim, a imagem dele não é aquilo que a televisão, que os filmes, que as pessoas pintam, que fazem aquele ser de chifre, disso, daquilo outro. Não. Não é aquilo, não é daquela forma. Para você ter uma ideia, ele era um anjo antes. Ele perdeu, irmãos, a sua glória. Ele não perdeu o seu poder. Nós não podemos desprezar e achar que não existe, isso é mito, isso é lenda. Em até igrejas, irmãos, que não falam no nome dele, não falam acerca do diabo, porque a Bíblia é clara quando chama, que ele diz que ele é o nosso adversário. Acaso já vi pessoas falar, não pastor, não, falar de diabo lá na igreja, o povo passa até mal. Mas ele é o nosso adversário.
E nós temos que aprender o que a Bíblia fala acerca dele. E essa lição serve, irmãos, para mostrar como começou, qual a sua origem. Vamos lá, sua origem. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome, Lúcifer, que significa o que leva à luz, era um anjo, o quê? Porém, permitiu que o orgulho surgisse em seu coração. Aspirou a ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Vejamos duas passagens bíblicas que falam deste ser. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e eu te dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O profeta Isaías fala, né? E diz Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que é uma alusão a ele, né? E diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o quê? Querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornastes e nunca mais serás para sempre. E então Ezequiel está falando dele. Olha quem ele era, sua formosura, a beleza, irmãos, era comparado como se ele fosse vestido das pedras mais preciosas, até que foi achado iniquidade. E é quando ele se rebela contra o Senhor. Ele quer se equiparar a Deus, ele quer ser o ser que vai receber honra, ele quer ser aquele que vai receber glória, e por causa disso ele perde, irmãos. Eu sempre falo, eu disse nos cultos durante o dia, eu sempre falo para os meus pastores, eu sempre falo para os meus obreiros, que ele se rebelou contra o Senhor. E uma vez que ele se rebelou, uma terça parte dos anjos do céu seguiram Lúcifer, achando que ele estava o quê? Certo. E esses anjos que seguiram Lúcifer tornaram-se o quê, irmãos? Demônios. Esses demônios, que aqui a gente dá nome para eles, né? Dependendo das culturas, dos folclores, nós falamos nome, né? Exu, esses demônios, essas coisas, nada mais são do que o quê? Anjo caído, que se tornaram demônios, porque seguiram um rebelde. Nunca, jamais, irmãos, sigam um rebelde. Não sigam uma pessoa que se rebela. Não siga uma pessoa que deixa o coração se exaltar, irmãos.
Nos tempos de hoje, acontece muito disso, de pessoas se rebelar contra a igreja, contra a direção da igreja. Não, vou montar meu ministério, vou montar minha igreja, Deus está me chamando para uma obra, essas coisas e tal. Tudo para pegar as pessoas. E o mais triste é saber que tem gente que segue. Que essas pessoas têm seus seguidores. Os que seguiram Lúcifer, achando que ele estava certo, o que, irmãos? Caíram. Ele perdeu toda a sua glória, toda a sua formosura, foi destituído do céu, perdeu a majestade. Tudo por quê? Por causa da iniquidade. Por causa do maldito do pecado. Lá no céu, irmãos, no lugar, no plano espiritual, no plano astral, né? Digamos, como nós vimos aqui no reino, no mundo espiritual, ele perde. E os que seguem a ele também. Para você ter uma ideia, Ezequiel chama ele de querubim ungido. Ele era do mesmo naipe, do mesmo time que o arcanjo Miguel, que o arcanjo Gabriel. Eram dos mesmos. E perdeu tudo isso. Por causa do quê? Do pecado. O maldito do pecado só leva o homem, o quê, irmãos? A perca. Faz ele perder o nome, faz ele perder a moral, faz ele perder o casamento, faz ele perder a família, perde a esposa, perde o marido, só perde. Só perde. Como o diabo entrou em nosso mundo? Vamos lá. Deus criou a terra e a entregou ao homem. Porém, advertiu o Senhor ao homem que não lhe desobedecesse, comendo do fruto da árvore do bem e do mal, o que acarretaria o quê? Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu do fruto. Diz a Bíblia: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte que o Senhor Deus se refere neste versículo é a natureza de Satanás. Desde então, o diabo passou a ter livre trânsito na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito do que, irmãos? Por causa do pecado, entrou o diabo no mundo. Depois da criação, no sexto dia, Deus forma o homem, o Adão, e põe no jardim. E nós não temos uma noção de quanto tempo ele ficou nesse jardim. A Bíblia fala que Deus forma o homem, ele dá nome aos animais, e aí Deus faz ele adormecer, e depois, quando ele acorda, já tem uma companheira, uma disjuntora do seu lado. E aí depois a Bíblia só fala, irmãos, depois de Gênesis 2, no capítulo 3, já fala da queda do homem. Nós não sabemos quanto tempo eles viveram nesse paraíso. Nós não podemos afirmar que Adão e Eva ficaram 1000 anos em paz. Nós não podemos afirmar que foi 1 ano, não sabemos quanto tempo. Só sabemos que, por causa do pecado, eles perderam o paraíso. O pecado do homem, irmãos, abriu a porta para que o diabo pudesse entrar nesse mundo. E o pecado nosso, hoje, abre a porta para Satanás entrar na vida das pessoas. O diabo não entra, irmãos, quando a pessoa vai lá no bar e bebe uma pinga, ou faz uma oferenda para uma entidade, para um espírito. O Satanás não entra quando a pessoa raspa a cabeça, faz votos, essas coisas. Não. Quando ele entra? Com o pecado. Cristo nos advertiu que se o homem olhar para uma mulher com outras intenções, ele já cometeu o quê? Adultério. Só de olhar e cobiçar, já adulterou. Então esse pecado nosso cometido hoje, que cometemos, abre a porta para que Satanás entre. E uma vez que ele entra, ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é roubar, matar e destruir. O diabo entrando na terra, ele tirou Adão e Eva do paraíso, do jardim,
E em Gênesis 4, você lê depois lá, o primeiro homicídio na Bíblia, na história, na face, o primeiro sangue derramado na terra foi o sangue de um próprio irmão, Caim matando Abel. Porque o pecado abriu essa porta para quem entrar, irmãos? Para o diabo entrar. E ainda hoje, o nosso pecado é a porta de entrada de Satanás. Nosso erro, o nosso pecado, abre essa porta para que ele entre. Continue. A derrota de Satanás. Esta situação durou até o nosso Deus ter se encarnado e vindo a este mundo, aniquilando com o poder do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E despojando os principados, os potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Estas escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras. O diabo está derrotado e vencido e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o diabo só tem poder na vida do cristão se ele o permitir ou se o cristão o quê? Não conhecer os direitos em Cristo. Escrevo-vos porque vencestes o... Virando a folha. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo que o Senhor fez é lançado para a nossa conta. Nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. O diabo foi eternamente vencido e derrotado quando o amor deu a sua vida por nós lá no Calvário. É bom lembrar-se sempre disso. E toda vez que ele tentar levantar a cabeça para atacar, deve-se repreendê-lo, dizendo: derrotado, fora, na minha vida, não, eu não lhe permito contradizer o quê? Então, irmãos, ele já foi derrotado. Cristo já veio para desfazer as obras do diabo. Então, na nossa vida, na vida do cristão que vive a palavra, que obedece a palavra, ele não tem mais acesso. Repito novamente, ele só pode entrar quando nós permitimos, através dos nossos erros, através do nosso pecado, através das nossas falhas, a porta se abre. E saiba de uma coisa, a porta não precisa ser escancarada. Basta uma brecha. Basta um vão. Basta um pouquinho assim a porta estar aberta para ele meter o seu focinho e entrar. Então, irmãos, o nosso pecado permite, mas quando nós estamos em obediência à palavra, vivendo de acordo, não tem porquê. Não tem porquê você deixar o diabo te escravizar. Não tem porquê você deixar Satanás lhe prender. Não tem porquê você sofrer na mão dele. Nós não podemos, irmãos, menosprezá-lo, desprezá-lo, mas também não é para ficar com medo. Não é também para ficar temendo. Ai, o diabo, ai, pastor, só de falar desse nome já me dá um arrepio. Não. Quando você conhece os seus direitos, meu irmão, não, diabo, aqui você não faz festa mais não. Aqui você não atua mais não. Deus, irmãos, como diz aqui, ó, Deus nos vê como vitoriosos sobre quem? Sobre o diabo. Mas a pessoa não conhece. Repito, não só quem está lá no mundo, até os daqui de dentro. Até a pessoa que se diz às vezes cristã não sabe. Eu disse agora no culto das 5, nós não convencemos Deus com oração sentimental. Pastor, o que é uma oração sentimental? Te explico. Eu sou pai hoje, tenho 2 filhas, nós temos 2 filhas, uma de 7 e uma de 3. E digamos que a minha filha mais velha, a Amanda, está com uma febre de 39,5, 40 graus, quase para ter uma convulsão. E já deu remédio, já deu banho, já medicou e nada da febre baixar. E eu estou vendo, qual pai que gosta de ver o filho assim?
Aí eu pego ela, oh meu Deus, oh Jesus, minha filha, meu Deus, cura ela, Pai. Oh, Jesus, estou te pedindo, a única coisa que eu te peço, minha filha. Essa oração, Deus não ouve. E a gente faz muito essa oração. Essa oraçãozinha sentimental, irmãos, né? Aguinha com açúcar, não vai funcionar. É você chegar e exigir repreender. Ô, febre, eu te repreendo, demônio da febre. Por quê? Por detrás de toda a normalidade, existe um espírito, existe um demônio, existe uma força maligna. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, que viu a sogra dele acamada, ele disse, tocou e a febre a deixou. Ele repreendeu, a febre ela deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Tinha um espírito por detrás daquela enfermidade. Tinha um algo por detrás que Cristo repreendeu e mostrando para eles, ó, não fica só lamentando, chorando, não. Você tem que conhecer seus direitos, irmão. Você como cristão não precisa temer, não precisa você ficar assustado, apavorado, não. Tem crente que tem medo de macumba, que tem medo, irmão, se ela vê uma vela, se vê uma vela acesa na porta da casa dela, ela fica doida. Verdade? Para que temer? É porque ela teme, porque ela não sabe do direito dela. Ela não sabe que ela pode repreender o inimigo no nome de Cristo. Nós já estudamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Não é no nome da igreja. Ah, aqui está um cristão, um protestante verdadeiro. É no nome de Jesus. Não é em outro nome. Porque se você não conhece seu direito, irmãos, o inimigo pode fazer festa, pode brincar, pode rir da sua cara e fazer o que bem quiser. Porque a gente não conhece. A gente não sabe. Continua. O que fazer quando o diabo ataca? Não devemos temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54:14 está escrito: toda ferramenta forjada contra ti, o quê? Devemos ficar acordados e sempre identificar que por detrás de todo mal que nos ocorre está o quê? A mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz, eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem ao contrário. Ele tudo fará para que você não acredite que aquilo que está ocorrendo, o quê? Ele vai tentar maquiar, aparecer de uma outra forma, para que as pessoas pensem, não é ele não. Aí continua. Muitos são tão enganados que chegam a ponto de exclamar, puxa, também tudo é do diabo. Que nada, nós temos parte nisso também. Afinal de contas, quem mandou que eu comesse aquela comida? Coitado do diabo. Agora, tudo o que acontece de mal foi ele que fez. É triste, mas o quê? Declarações como essas, muitas vezes saem dos lábios, o quê? Irmãos, o diabo, ele age, só que ele não mostra que é ele. Ele não aparece daquela forma. Você já pensou? Você está em casa, uma hora dessa, de repente bate lá na sua porta, toca a campainha no seu portão, você vai ver, de repente está ele lá. Olá, sou eu, o diabo. Já pensou você ver? Está amarrado, queima, Jesus joga água quente, óleo quente, solta o cachorro, né? Mas ele não vai aparecer dessa forma. Ele não vai agir, ele não vai aparecer, ele não vai dar as caras desse jeito. Ele vai aparecer de outra maneira. Ele aparece de uma forma onde ele quer que você acredite que não é ele. As pessoas olham e falam assim, demônio, tudo é demônio. Você é sem vergonhice, pastor. Mas por detrás da sem vergonhice tem demônio. Isso é safadeza. É demônio da safadeza. É ele que está ali por detrás. Conto para vocês um caso que eu contei durante o culto. Isso foi real. Isso aconteceu em 95 ou 96. Eu não era de Jesus. E num domingo, os amigos reunidos, vamos fazer um almoço e vamos tomar umas biritas. Na época da birita.
Vamos. E começamos a beber logo cedo, e foi, deu a hora do almoço, e uma dessas pessoas do nosso vizinho que estava lá, bebeu demais, e irmãos, e quando ela bebia muito, passava da conta, o pessoal falava que ela baixava o santo, pegava o espírito. A gente sabe que hoje manifesta, né? Mas na época falava baixava o santo, pegava o espírito. Dito e feito, era por volta de 1h da tarde, baixou o santo. E aí nós estávamos lá, de repente começou um gritaria. Eu vou matar. E a família chamou, começou, vem. E fulano tá doido. Nós fomos ver, era quem? O dito cujo. Irmão, começou a quebrar, bater nas coisas. E eu e mais 2 pessoas, 3 homens, nós fomos segurar essa pessoa. Baixinha, magrinha, irmão. E nós fomos segurar, e eu não conhecia, eu não sabia, foi a primeira vez que eu vi um caso de possessão maligna, possessão demoníaca. E aí a gente chamava pelo nome, fulano, não é fulano, quem está aqui é Beltrano, eu vou matar essa desgraçada, eu vou matar. E aí algumas pessoas falavam, é o santo, não sei o quê. Aí, irmãos, vamos levar para o quarto, ela precisa dormir, ela precisa descansar e tal. E levamos na força e deitamos na pessoa na cama. Eu segurei num braço, o outro amigo segurou no outro braço e um outro agarrou na perna. Meu irmão, 3 para segurar, e deu trabalho. E segura, e a família chorando, e o demônio gritando, eu vou matar, me solta, e xingando, até que alguém falou assim, vai fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não vai sair. Aí falaram, aí saíram, foram atrás do padre, do pai de santo, e atrás de um pastor. Foram na igreja católica, a igreja estava fechada, o padre não estava. Foram no terreiro, domingo à tarde, não tinha trabalho. Foram na igreja evangélica, o pastor não estava, tinha saído para almoçar. E aí voltaram, e aí não achou ninguém. Ai meu Deus, e lá o demônio. Irmão, sim, eu já estava cansado, eu estava de fogo, já tinha até sarado. Eu estava assustado, estava com medo. Verdade, a gente segurando, e as crianças chorando, e todo mundo vendo aquela coisa assim, rapaz, o trem feio. Aí alguém falou assim, fulano da primeira rua, ele é da igreja, ele é evangélico. Vai lá, chama ele. Ele era como se fosse obreiro nosso, foram chamar um diácono. Chegou o cidadão, com um violão. E ele chegou com o violão e ficou vendo a cena, a gente ali segurando o demônio ali amarrado na cama. Nós estávamos amarrando o demônio, segurando ele lá. E ele olhou assim e falou, é demônio mesmo, é espírito. Faz alguma coisa, joga uma água, um sal, sei lá. E aí ele olhou e falou assim, eu vou cantar uma música e vou acalmar a fera. E ele começou a cantar uma música. E tocou, não sei que música que era. Ele cantou 3 músicas. Fez serenata pro diabo. E não saiu. Eu não era de Jesus. Eu não tinha nada com Cristo, irmãos. Não entendia. E ele falou assim, olha, já vai ser 2 horas. Eu vou para a igreja, porque vai ter culto agora. Eu vou levar o nome dela para o círculo de oração. E nós vamos reunir lá na igreja e vamos orar de lá. E não expulsou e nós ficamos lá. Segurando o bicho. Foi umas 4 horas da tarde, ela foi esmolecendo. Acho que o demônio cansou. Eu acho que ele cansou. E saiu, escondeu. Hoje a gente sabe, né? E a pessoa dormiu, apagou. Aí nós, ufa, até que enfim. Aí fui tomar mais uma para comemorar. Porque eu já estava me achando tal. Segurei o demônio, segurei o capeta. 8 horas da noite, a pessoa acordou, como se tivesse apanhado. E eu também estava todo cansado. O que aconteceu? Ai, parece que eu apanhei, que um caminhão passou. Aí nós fomos falar. Nós fomos dizer, não tinha celular que filmava na época para mostrar, senão já estava no WhatsApp rodando para todo canto, né?
E aí nós, conversa. Aí a família falou, não, é verdade e tal. Isso foi em 96, isso tem 20 anos atrás. E aí eu me converti em 98, aceitei Cristo, aprendi como que se tratava, como que lidava com isso. E eu torcia às vezes para o bicho manifestar e não manifestava. Porque agora a conversa ia ser outra. Irmão, tem muita gente que é dessa forma. Que ela não entende, que ela não sabe, que Deus já deu a vitória, já venceu o diabo. E ela tem medo. E ela fica, às vezes, com medo, preocupada. Não, tem que doutrinar o espírito, tem que doutrinar o demônio, não pode invocar, porque essas coisas... Tem que ser preparado para expulsar demônio. Mentira! Não existe isso, irmão. De uma pessoa estar preparada, ser pronta, ser mais consagrada, ser mais ungida, ter óleo na unção. Não. É usar o nome de Jesus, é repreender no nome dele. Contra Israel, irmãos, toda a ferramenta forjada contra ti, o que é? Não vai prosperar. Não é? O missionário conta um caso que numa igreja de um pastor amigo dele, fizeram uma macumba na porta da igreja. O povo da igreja ficou 1 semana entrando pela porta dos fundos. Porque ninguém foi lá desfazer a macumba. O dia passou o lixeiro foi, catou e jogou tudo fora. E que abriu a porta da igreja. É sério, ele conta sempre esse caso. Quantos que temem, que têm um medo, uma preocupação, aquela coisa. Eu, quando não era de Cristo, confesso, mas morria de medo, sabe do quê? De acordar à noite e ir no banheiro, ir na cozinha. Verdade. Pensa num homem que... medroso de escuro. Parece que na cozinha tinha alguma coisa que... Se eu acordasse na madrugada para ir no banheiro assim, o banheiro, a cozinha, eu passava assim. Porque parecia que tinha alguma coisa... Eu tinha um medo de cozinha de noite, você tem ideia. As pessoas falavam assim, né? Eu sempre fui gordo. Aí as pessoas falavam, você come à noite? Rapaz, nem beiro cozinha de noite porque eu tinha medo. Aquela coisa, assim, tinha um receio, aquela coisa de parece que tinha uma coisa, e assistia aqueles filmes de terror, ficava assim, e às vezes eu ficava meio que olhando assim, ó, na cozinha. Aí ficava assim, aquele silêncio assim, ó. Bah! Assustou, né? Tinha esse medo. Aí depois de conhecer Cristo, acabou todas essas coisas. Mas, irmão, quantos que ainda não sabem do direito que ela tem em cima do diabo? Quantos que não conhecem, irmãos, o que ela pode fazer para desfazer as obras do diabo? Continua. Uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo o quê? Porque o diabo o quê? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Quem é o nosso adversário? Irmão, seu adversário não é sua família, não é seu vizinho, seu adversário não é seu patrão, seu ex-marido, seu adversário não é sua sogra, seu adversário não é um grupo, um religioso, seu adversário é o diabo. Ele é o nosso adversário. Testemunho, sempre eu conto esse testemunho de uma senhora, membro da nossa igreja. Ela ficou gestante e nasceu a criança com 1 mês, irmãos, de vida. Aí toda noite, irmãos, 10 horas a criança dormia, ela fazia a criança dormir. No que a criança estava dormindo, começava o cachorro do vizinho a latir. Tinha o quarto, um muro, e o cachorro ficava como se fosse do lado. E latia a noite toda. Ó o diabo. Sai dele! Sai dele! Saiu. Saiu. Brabo. Viu a luta ali?
Ai, ai, ai. O que eu estava falando? Ah, o cachorro. Irmão, quase um mês, essa senhora estava acabada, porque ela não dormia. Porque quando a criança ia dormir, o cachorro começava a latir. E a criança assustava e chorava. E ela ia fazer a criança dormir, dava peito. Irmãos, ela estava trocando dia para noite, ela estava um caco. Foi na igreja. E aí, numa mensagem, né, ela ouviu a pregação e falou que por detrás, aprendeu que por detrás de toda a normalidade tem um espírito, tem um demônio, tem o diabo, e é. Tudo que tem vida, ele pode usar para te prejudicar. E ela falou assim, rapaz, esse cachorro não era assim. Só pode ser o diabo. Naquela noite, ela voltou para casa, fez o filho dormir. No que dormiu, primeira latida. Ela foi no rumo da janela, apontou o dedo em direção da casa e falou assim, diabo, que está usando esse cachorro para tirar a paz do meu filho e a minha. Eu te repreendo. Em nome de Jesus, sai! Acabou. Não tinha mais latido. Os cachorros só latiam se alguma coisa passasse perto do portão. Mas aquele incômodo acabou. O que era aquilo? O nosso adversário. É o adversário, irmão. O nosso adversário é o diabo. Ah, pastor, eu tenho um vizinho lá que é o capeta. É o demônio que está usando ele. Verdade? Eu já vi crente orar, meu Deus, queima o som dele. Queima, Deus, o som. Você acha que Deus é mau? É o demônio que está por detrás. Porque o diabo vosso é ele, irmão. Tudo que tiver vida, que respira, ele pode usar contra você. Estou falando de pessoa, de gente, de animal, o que for. Ele é um ser no Éden. Quem que estava falando pela boca da serpente? Não é mesmo? Então, irmãos, ele é o nosso adversário. Continua. É bom levar a sério essa advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o diabo é e tem conseguido tragar. No entanto, não temos de temê-lo, nem acovardar-nos, quando ele vier com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do céu. Diga amém. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o diabo. Tudo que ele tinha de fazer já foi feito. Agora Deus não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, o diabo já foi vencido e ele nos recomenda: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Você não se deve sujeitar mais ao diabo. É seu dever levantar-se e sair do cativeiro, pois por meio da obra de Jesus, você já venceu o diabo. Diga amém. Amém. Faça com que ele ouça isso dos seus lábios, reconheça a sua libertação e passe a confessá-lo o quê? Tem muita gente que fica, pastor, estou precisando de muita oração do Senhor. Só um homem como o Senhor pode expulsar esse demônio da minha... irmão. Não cai nessa besteira de que só uma pessoa específica, só alguém ungido, só alguém como fulano. Todos podem. Todos nós temos poder sobre o diabo. Todos nós, irmãos, temos. Ele diz claramente, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao... E ele... Todos têm poder sobre ele. Ele nos deu esse poder para pisar em serpentes e escorpião. Então não aceite, irmãos, o inimigo querer prender, segurar, amarrar, colocar uma enfermidade, uma deformidade em alguém da sua família, da sua casa. Não, levante-se como um cristão, repreenda aquele mal, repreenda aquele espírito, repreenda aquilo. Ainda que o inimigo tentou, falou, não, ali está decretado, não vai. Em nome de Jesus, quem está falando aqui é um homem de Deus, a mulher de Deus. Diabo, você tira a mão, você não toca na minha família, no meu filho, no meu emprego. É ele que amarra. A desculpa de tudo hoje é crise. Demônio, irmão.
amarrando o financeiro, não deixando a pessoa prosperar, vender, crescer. A gente fica, ai meu Deus, esses meus funcionários, não sei mais o que eu faço com eles. Não, repreende, o demônio está por detrás. Exerça a sua autoridade, ele, o diabo, nosso adversário. É ele, não é outra pessoa. Ah, pastor, é porque eu sou vítima de inveja. Pastor, o povo tem tanta inveja de mim. Conheci uma vez uma senhorinha que não tinha nada na vida e todo mundo tinha inveja dela. Irmã, mas como que você era tão invejada? Não sei, eu sou vítima, pastor. Minha mãe fala que desde que eu era neném, todo mundo olhava e me invejava. Tem gente desse jeito. Tem gente dessa, não, tudo é inveja dos outros, é inveja, a pessoa tem inveja da minha unha, tem inveja do meu cabelo, da cor do meu olho, do meu nariz, do tamanho da minha orelha, do formato da minha boca, da bochecha, da minha maçã na minha bochecha, aqui assim. Não é? Não, irmão, para com isso. Nossa, não, está repreendido, diabo. Ainda que seja que alguém, fulano é fulano, não. É o adversário, é o inimigo. O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que a aceitemos e passemos a agir como redimidos. Eu não pulei não, né? Isso. O diabo sabe que tem de obedecer a todos que descobrem essa verdade. A Bíblia declara: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Pois como poderemos glorificar a Deus nele, se o mesmo está sendo consumido pela moléstia? Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível glorificar a Deus em nossos. Quando Deus declara um fato, para ele é assunto encerrado. Toda vez que o diabo lhe trouxer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e mande-o sair. A nossa redenção somos território. A escravidão sobre a nossa vida terminou. O senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não seja escravo do pecado, da doença. Não seja. Ah, pastor, é que eu bebi muito, eu bebo desde dos meus 7 anos de idade, dos meus 10, eu fumo desde o que eu me entendo por gente, por isso que eu não... Não, meu irmão, livre-se disso, você já foi redimido, lavado, você já foi comprado por um alto preço, cabe a você dar um basta. Cabe a você dizer, não, a partir de hoje não mais faço isso, a partir de hoje não pratico mais isso, a partir de hoje acabou. Dê um basta. Dê um basta, meu irmão. Tem um monte, você está amarrado, esse desejo, essa vontade, essas coisas que você fica colocando em mim, acabou. Aceite, não, já fui comprado, ele já pagou o preço por mim. Não aceite ser escravo, não aceite ser cativo, não aceite ser prisioneiro do diabo que já foi derrotado. Mas eu só posso, irmãos, exercer autoridade sobre ele se eu não tenho parte com ele. Eu só posso exercer autoridade sobre o diabo se eu não tenho parte com ele. Agora, se eu tenho parte, é um erro, é um pecado, é algo oculto, é alguma coisa escondida, não tem como exercer autoridade sobre ele. É como um corrupto querer falar de corrupção, que não tem moral para falar. É como uma pessoa querer dar moral, falar de moral, sendo que ela também está praticando errado. Então não tem como, irmãos, eu exercer autoridade sobre o diabo se eu tenho parte com ele. Que nossa posição, para terminar, temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente... Dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno e não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. Mas,
se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz ao nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, poderemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará o quê? Nesta luta. Bem ao contrário, Ele mesmo a tomará como a sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, lembremos mais uma vez, de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso, se não aceitarmos e não agirmos de acordo com as recomendações. Não adianta ser um religioso, ter um tempo de igreja, ser alguém batizado, se ele não vive, irmãos, segundo as recomendações bíblicas. Se ele não vive de acordo com a palavra. E aí finaliza. Mas em todas estas coisas somos o quê? Por aquele que nos amou. Irmãos, Deus não vai vencer o diabo. O diabo já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Atrás tem um questionário, você estude, responda, confira as respostas no final. É seu esse encarte, é seu esse para você guardar nos seus que você tem lá. Você está guardando os seus, sim ou não? Tá, né? É seu para você estudar e sempre se lembrar que o seu adversário já foi derrotado. Diga amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Fique de pé. Quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que eu venho diante do Senhor agora. Pai, no nome de Jesus, primeiramente nós viemos pedir perdão. Perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. Perdoe nossas falhas, nossas iniquidades. Perdoa-nos, Senhor, de todo erro, de toda falha humana nossa. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Que o sangue de Jesus nos lave, nos limpe de todo o pecado. Seja purificado, seja limpo. A partir de agora, nenhum pecado mais impera sobre a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Seja perdoado, irmão. Receba o perdão, irmã. Oh, Jesus. Oh, meu Deus, obrigado pela redenção. Obrigado pela purificação. No lavar do sangue nós somos limpos. Oh, Jesus, e limpos, sem pecado, meu Deus, o diabo não pode imperar. Sem pecado, o diabo não pode reinar em nossa vida. Diabo, você e o seu mal, você e a sua doença, você e a sua enfermidade, pode soltar agora. Eu falo contigo, em nome do Senhor Jesus. Todo tipo de doença, de enfermidade, todo tipo de mal-estar que está incomodando essa pessoa, esse caroço, esse nódulo, esse mioma, esse tumor, em nome do Senhor Jesus, pode soltar agora, em nome do Senhor Jesus. Eu digo a você doença, eu digo a você diabetes, eu digo a você problema de colesterol alto ou baixo, seja você o que for, problema de pressão, essa pessoa que é hipertensa, eu repreendo você agora, eu desfaço agora todo tipo de mal, toda obra de magia negra, de macumbaria, de feitiçaria, sai agora com esses pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. Eu quebro a tua força, diabo, eu paraliso a tua ação agora e mando e ordeno, saia. É para sair, eu estou te mandando, eu estou lhe ordenando, eu estou te dando uma ordem em o nome do Senhor Jesus. A toda obra maligna, a toda força das trevas, nós quebramos, nós desfazemos esse mal agora, ordenamos, pode sair, vai deixando essa vida, vai deixando essa pessoa, vai soltando agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos
damos uma ordem, espírito, para você sair desse corpo, dessa vida agora. Você que entrou em forma de um mioma, de um problema, de uma doença, de uma enfermidade, nós rejeitamos agora toda a obra do inferno, todos os demônios, eles sejam banidos agora. Você que está em forma de miséria, de amarração econômica, de problema financeiro, você que levou esse familiar a estar no hospital, entrevado no leito de dor, talvez ligados a aparelhos, nós queremos a cura, meu Pai, queremos o teu poder operando, queremos essa pessoa livre e esse mal arrancado, esse mal agora arrancado pelo teu poder. Ordenamos agora, usamos a autoridade, ocupamos a posição que o Senhor nos colocou, de pessoas livres, libertas, curadas, meu Pai. Usamos a nossa fé e determinamos em o nome do Senhor Jesus: sai desse corpo, saia dessa vida, da corrente sanguínea, dos nervos, dos ossos, sai daí agora, em nome de Jesus. A sequela de um acidente, em nome de Jesus, o início de um infarto, esse problema na próstata desse homem, esse câncer, em nome de Jesus, saia do colo do útero, saia dessa mulher agora. Eu estou te repreendendo, demônio, em nome de Jesus. Eu estou te mandando caroço no seio, aonde estiver uma mancha, esse problema no fígado, no baço, no pâncreas, saia em nome de Jesus. A toda doença, a toda enfermidade, a todo tipo de mal, saia, sai. Dor de cabeça, enxaqueca, dor no pescoço, labirintite, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, igreja: todo mal do meu corpo, da minha vida, em nome de Jesus. Diga: todo mal, diga: sai, sai e saia, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Pai, eu abençoo esta vida agora. Declaro essa pessoa livre, liberta, fique curado. Oh, minha irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Ele pode lhe dar um útero novo. Ele pode restaurar agora. Se o seu problema é de fertilidade, homem ou mulher, receba a cura agora. Receba a saúde. Receba essa graça de Deus em nome de Jesus. Eu abençoo agora. Fique livre as vistas do glaucoma, da miopia, seja qual for, aonde estiver o mal, meu Deus, acabou. Eu declaro saúde sobre ele. Eu declaro saúde nesse corpo. Eu declaro saúde sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Diga comigo, igreja: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Diga: meu corpo, minha vida seja abençoada, em nome de Jesus. Diga amém. Respire fundo. Diga: obrigado, Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, que Ele merece. Amém. Antes de você assentar, antes de você fazer qualquer coisa, irmãos, eu quero desafiar você. O que você não estava conseguindo fazer, mexer, apertar, o que você não conseguia, pastor, eu não dobrava meu joelho, eu não dobrava minha perna, estava dolorido, eu não mexia o quadril, eu não conseguia levantar meu braço, meu pescoço, estava com uma dor nas vistas, uma dor de cabeça que estava me tirando a paz, estava mal, eu não podia apertar, eu respirava, doía o estômago, o peito. Estava mal, pastor, não estava bem não, mas agora, graças a Deus, saiu. De quem saiu mal, eu quero ouvir você contar rapidinho. Levanta a sua mão e me conta. Eu quero ouvir algumas pessoas aqui na frente. Diga, rapaz. Eu cheguei aqui com fortes dor de cabeça, dor na coluna, mas graças a Deus, depois da oração, sumiu. Amém, glória a Deus. Quem mais? Eu, pastor. Quem mais? É só você levantar a sua mão que o meu pessoal vai até você. Aqui no meio aqui, pastor Cleber. Diga, minha irmã. Eu cheguei com dor aqui na parte do útero, né? Do útero da... Dor, estava doendo? Isso, estava dando uma pontada. E depois da oração passou. Sumiu a dor? Sumiu. Amém. Quem mais? Eu, pastor.
Veja, faz o teste, irmão. Mexe o pescoço que não podia mexer. Você foi fazer um exercício físico, sentiu uma puxada, uma fisgada, sentiu um mal-estar, a lombar ou rim, não sei. Aonde doía? Veja aí agora. Sumiu a dor de cabeça? Sumiu a enxaqueca? Saiu aquele peso? Conte, em nome de Jesus. Quem mais? Cadê aquela que não podia mexer as mãos? Estava sem força no braço. De tanto esforço que eu fiz, pastor, eu estava sem força nessa minha mão aqui. Cadê você? Nome de Jesus. Ali no Daniel. Deixa eu ver. Diga, minha irmã. Com muita dor no pé esquerdo, no osso embaixo. Aí estava tirando o sapato toda hora, estava doendo. Agora não está mais, porque eu até... A senhora tinha um esporão? O que é? Não sei, faz dias. E semana passada também, então foi curado do joelho de manhã no culto que assisti ao vivo com a pastora. Eu falei assim, é hoje que eu não vou na igreja, hoje, à noite, né, que eu vim mais à noite. Aí na hora da oração lá em casa, eu assisti... Pela televisão. Pela televisão. Eu estava andando mancando, que eu vim com meu marido esses dias, tinha que segurar no braço dele para subir no ônibus, estava a maior dificuldade, né, para me subir. Com o joelho. Aí eu fui curada, graças a Deus, quando foi lá... Domingo passado e hoje? Domingo passado e hoje foi curada do pé. Aí eu fiquei lá em casa, fui fazer o almoço, esqueci da dor, né, assim, acabou. Aí eu ia assistir na nossa TV, Acelera e Pisa lá, e falei, eu tenho CD, peraí, vou colocar. Aí comecei lá a dançar, Acelera e Pisa lá em casa. Eu vim para a igreja, pastor, eu assisti o culto todinho, não tentei mais nada. Agora, graças a Deus, saiu o restante do mal, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Acelera e Pisa. Quem mais? Aqui. Deixa eu ver, irmã. Diga, minha irmã, o que foi da senhora? Uma dormência no pé, pastor. Faz muitos anos que eu tenho essa dormência no pé. Desse lado. Do esquerdo? Desse lado. E agora estava aqui, eu estava sentindo, eu estava aqui, ó. Não aguentava com o meu pé, doendo esse lado aqui. Olha, agora... Acordou, não está mais dormindo. Não, dormente mesmo. Só precisa de ver como que fica esse pé. Me incomoda. Toma posse para quanto tempo que estava incomodando? Já tem mais de ano. Ixi, para nunca mais a senhora sentir essa dormência. Em nome de Jesus. Na espécie. Amém. Acelera e pisa. Ali, deixa eu ver. Diga, moça. Pastor, eu faço balé, né? E aí eu tinha, na terça-feira, torcido o meu pé. E aí a minha professora me tirou da aula de ponta, que eu tô treinando pro meu espetáculo, e eu não pude mais dançar. E aí eu tô sem treinar até hoje. Só que aí eu cheguei um pouco com dor, porque quando eu pisava, por ter torcido muito forte, ainda doía. E aí depois da oração passou. Não dói mais? Não, já pode fazer o trem lá do balé? Ai, em nome de Jesus. Estica na ponta do pé, vamos ver. Vai, Leonora. Fica aí. Não tá doendo? Se fizesse assim, doía? Doía. Já volta lá amanhã fazer o balé lá. Levante as mãos aos céus, deixa eu confirmar sua bênção. Jesus, eu creio na bênção do Senhor. Pai, eu confirmo a vitória sobre esta pessoa. Declaro essa pessoa que orou, meu Deus, conosco hoje, crendo que ela receba a bênção. Confirmamos o milagre em nome de Jesus.